Olá, bom dia! Que bom ter a sua companhia nessa manhã viva. E hoje nossa manhã vai ser especialmente viva mesmo, viva e colorida. Vamos falar sobre cores. Como assim? Nós vamos falar sobre cores e a valorização da nossa beleza natural. Gostou do tema, não é? Eu também gostei. Você sabia que as cores causam um grande impacto na nossa imagem? Então hoje nós vamos descobrir como é que nós podemos usar as cores a nosso favor. Por quê? Cada pessoa tem a sua beleza própria, seu tom de pele. Então nós vamos entender um pouquinho melhor hoje esse mundo das cores. Tem técnicas para isso, tem estudos para isso. Se você nunca ouviu falar, vai conhecer hoje. E se você já ouviu falar, é uma oportunidade para aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Nós vamos ficar sabendo sobre tudo isso hoje. Olha que isso não é conversa só para mulher não, tá bem? Os homens que estão ligadinhos aí no Manhã Viva também não precisa desligar a televisão, pode ficar com a gente que você também vai gostar dessa história. Quem vai nos ajudar, quem vai explicar tudo sobre essa novidade pra gente é a Graciele Reis. A Graciele é missionária da comunidade Canção Nova, é jornalista e agora tem essa nova aventura e essa nova formação nessa área. E ela vai explicar tudinho pra gente. Mas antes de conversar com a Graciele, nós vamos ter o nosso momento de oração. Vamos rezar com Nossa Senhora. Eu convido você nessa manhã a entregar aí o seu dia, aquilo que você traz no seu coração, nas mãos da Virgem Maria. Quem sabe alguma preocupação, quem sabe alguma doença, algum familiar que está doente ou precisando da graça de Deus. A palavra nos diz, nos orienta, né? Pedi e recebereis. E se não pedimos, não recebemos. E se pedimos e não recebemos como gostaríamos, ainda assim confiamos que Deus é Pai, que a Virgem Maria é Mãe e que Ele sabe, ela sabe o que é melhor para nós, tá bem? Então nessa confiança, nessa certeza, eu convido você a colocar agora aos pés da Virgem Maria tudo aquilo que te inquieta. Os dramas de hoje, apresentar a Nossa Senhora o seu dia, tudo aquilo que você vai viver, pedir que ela esteja com você, que ela te acompanhe, que ela te ilumine, a melhor decisão a ser tomada no dia de hoje, a melhor atitude a ser tomada no dia de hoje, quem sabe um perdão que está aí por ser dado e ainda não foi, que ela te ajude, enfim. Colocamos nossas vidas, nossas famílias, o nosso dia, tudo que temos e somos nas mãos de Nossa Senhora para que ela cuide de nós e para que ela nos leve, nos conduza nos caminhos do seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrei-me daquela frase do Papa Francisco quando esteve aqui, por ocasião do centenário das aparições, que ele dizia: temos mãe, confia. O dia de hoje pode ser melhor, porque temos mãe. Graciele, muito bem-vinda ao Manhã Viva. Muito obrigada, Lu. Obrigada a todos que nos acompanham. Muito gosto de estarmos aqui hoje. Que bom, muito gosto para nós também. Olha então, as pessoas estão acostumadas a ver a Graciele na tela da TV Canção Nova, durante a nossa programação, nas reportagens do nosso jornalismo, não é? E agora estão vendo a Graciele aqui para falar sobre cores, porque ela tem agora uma nova formação que é consultora de cores. Como é que surgiu isso? Que paixão é essa? Então, Lu, como muitos têm a sua carreira profissional, mas desenvolvem habilidade na música, na pintura, então também eu me enveredei um pouco assim nesse lado da coloração pessoal, digamos assim, mas que tem a ver um conjunto de fatores. De eu querer aprofundar o que é a beleza do nosso corpo, e aí de alguns anos para cá, de eu estudar a teologia do corpo,
de eu ser uma pessoa assim, apreciadora das artes, da natureza. Não sou aquela conhecedora, mas eu sou uma boa apreciadora, vamos dizer assim. E nisso de ser uma maneira prática de tocar no que é a nossa beleza natural. Então, através das cores, através assim de sabermos em cada pessoa quais são as cores que valorizam, quais as cores que realmente vão trazer o melhor impacto para a sua imagem, para a sua posição no seu trabalho, na sua carreira, aquilo que a gente quer transmitir através das cores. Então, muitas vezes as pessoas ficam meio perdidas, o que usar, que cor que combina, o que cai bem. Então, é um caminho, uma consultoria para ajudar as pessoas a realmente descobrir, ter mais certeza, ter escolhas mais assertivas do que usar, do que comprar. Pode até representar uma economia de dinheiro quando você faz escolhas mais assertivas em relação ao que comprar, de roupa, de acessórios e por aí vai. Mas para mim tem essa motivação maior do que é a beleza, da beleza de nós contemplarmos em nós mesmos, de valorizarmos de fato o nosso corpo, que está em conjunto com a nossa alma, com o nosso espírito, né? Não está algo separado, corpo e espírito, mas somos um único ser. Você falava no início da teologia do corpo, não é? E eu que convivo um pouco com você, sei que você gosta muito mesmo. O que você destacaria para a gente da teologia do corpo em relação a esse tema? Então, tem uma máxima de João Paulo II nas catequeses da teologia do corpo, quando ele diz assim, que o corpo, e só ele, né, ele destaca assim, só ele é capaz de uma maneira visível, transmitir o que é invisível. Então, a partir do momento que Deus nos criou cada um de nós, homem e mulher, somos expressões visíveis, concretas, do próprio Deus, daquilo que é espiritual, e assim nas nossas relações humanas, expressarmos essa comunhão da Santíssima Trindade. Então nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para mostrar no mundo visível, sermos um sinal visível, concreto, palpável do divino, do que é a beleza da criação, do que é a beleza da Santíssima Trindade. Olha, muito bom. E Graciele, fala mais um pouquinho então para a gente, a relação desse tema, não é? Que caminho que nós podemos percorrer para encontrar essa beleza natural? Você falava aí da beleza e eu ficava pensando, olha, às vezes a gente está lá, especialmente donas de casa, né, como eu, em casa e nos afazeres da casa, enfim, e nos descuidamos às vezes de nós mesmas, não é? Como é que você vê isso? Então, falar de beleza é um assunto muito, muito amplo, que é discutido no mundo das artes, da filosofia, antropologia. E aqui a gente não está querendo falar de beleza num sentido de impor algum padrão, de dizer que determinados padrões físicos são melhores do que outro, não. É a beleza como um todo. Então, eu poderia, assim, resumir a beleza com harmonia. Porque cada pessoa tem a sua beleza natural. Sim, não é? Isso é importante destacar. Sim. Porque tem gente que não se acha belo. Sim, justamente. Mas tem sua beleza. Justamente. E assim, né, tá na palavra de Deus. Deus viu que era bom, que tudo era bom. Então nós somos bons, nós somos pessoas, a imagem e semelhança de Deus, então cada um do seu jeitinho tem a sua beleza. E fora que a gente falar de beleza também, né, como eu havia falado, é um conceito muito amplo, mas tem a ver com harmonia, tem a ver com a contemplação que nós fazemos de nós mesmos e da criação de Deus. Então, falar de beleza é algo próprio do ser humano. Os outros animais não contemplam a beleza, não tem esse conceito. Somos nós, seres humanos, né, que quando nós olhamos uma obra de arte, a natureza, as pessoas que amamos, então parece que lá no fundo do nosso coração, que a gente às vezes não consegue nem expressar em palavras, nem verbalizar, algo que toca o profundo da nossa alma, que nos leva a essa contemplação. Então o ser humano tende a essa harmonia, de contemplar o belo, de contemplar o que é harmônico, o que está em sintonia.
partir mesmo assim da natureza, como Deus fez cada coisa no seu lugar, quando a gente vê uma praia, uma paisagem belíssima, que harmonia, que sintonia. E nós mesmos também, enquanto seres humanos, não pensamos nisso, nessa harmonia que há no nosso corpo, na harmonia que há no nosso rosto, nas nossas feições, e nós contemplarmos também esse belo em nós mesmos. Interessante. E do que se trata, então, essa nova atividade, não é, que você começa a exercer? Qual é a relação da consultora de cores com isso tudo que a gente está falando? Então, é uma maneira, assim, prática da gente conhecer a nossa pele, o nosso rosto, porque a gente não tem um costume. Toda essa história da consultoria de imagem, da consultoria de cores, é relativamente novo. E a gente não tem o costume de reconhecer realmente as nossas características da nossa pele. Entender, que aí eu vou falar daqui a pouquinho também, que características a gente detecta, diagnostica na nossa pele, né? Que tem a ver com o tom do cabelo, o tom dos olhos, o tom da pele. Então, foi feito tem outros métodos, mas eu fui formada pelo Estúdio Imagine, lá do Brasil, mas a professora, que é a criadora do Estúdio Imagine, também dá aulas aqui em Portugal, dá aula na França, então também bastante gente já a conhece, e é um método chamado método sazonal expandido. Então existem outras técnicas, né, de décadas para cá, mas essa também é uma das técnicas de, por comparação com os tecidos, que já nós vamos ver, nós descobrirmos as características da pele de cada pessoa, como havíamos falado no início. Cada pessoa é um ser único. Então, é para a gente realmente, através de uma técnica, tentar observar. A pessoa tem a pele mais fria, mais quente. A pessoa cai bem de tons mais claros ou mais escuros, ou de tons suaves ou de tons mais intensos. E a cor tem um impacto na nossa imagem. Como é que é isso? Também, sim. Tem estudos que falam que de 60% a 90% do impacto da nossa imagem vem das cores. O mundo à nossa volta é colorido. As marcas, as empresas fazem todo um estudo das cores quando vão criar uma marca, quando vão criar um logotipo. Então tem tudo a ver também com a psicologia das cores. Cada cor tem a sua mensagem a transmitir, né? Não é que é para a gente sair daqui, nossa, vou usar agora as cores assim, tudo tem que ser super colorido. Não, tem um caminho a se percorrer, cada um descobrir a sua cartela, o que mais lhe valoriza. Então, as cores, assim, tem um impacto enorme. Quando você olha para uma pessoa, né, você logo registra, capta as cores dela, da sua pele, né, da sua cor mesmo, ou do que ela está vestindo, né? E, óbvio, a gente não está falando aqui de maneira superficial, de valorizar o corpo assim de maneira superficial, como se isso fosse o mais importante. Não, né? Como voltando, todo esse conceito da harmonia, de sintonia, do belo de cada um, e a gente resgatar a nossa beleza natural e nessa comunhão, né, de corpo e espírito. Eu acho que você tocou num ponto bacana, que é resgatar essa beleza, né? Uhum. Porque pode ser que algumas pessoas que estejam nos acompanhando pensam assim, mas eu me acho tão feia, mas eu tô gorda, mas eu tô magra. E nós temos a tendência de gostar daquilo que nós não temos, né? Uhum, se o cabelo é liso, é porque eu queria o cabelo enrolado. Se o cabelo é enrolado, é porque eu queria o cabelo liso. Uhum. E olhamos de maneira superficial, não é? Então você também está falando aqui de algo que é mais profundo, sim, né? E tem a ver com o conceito que nós estávamos falando antes da beleza, né? Porque né, você agora mesmo está dizendo de muitas vezes a pessoa não gostar do seu biotipo, do seu cabelo, e acaba muitas vezes se acomodando,
né, tendo uma imagem assim um pouco desleixada, muitas pessoas nessa tensão atual em tempo de pandemia, de estar em teletrabalho, e nisso assim, né, não é que a gente vai se arrumar como se fosse para um casamento para ficar dentro de casa, mas isso de arrumar, de descobrir suas cores ajuda muito internamente, ajuda a dar aquela organização para o teu dia. Se a gente se levanta, mesmo em teletrabalho, colocar uma roupa como se fosse de trabalho, aquilo organiza a nossa vida, né? E eu penso também que falar disso, falar das cores, de organização, de beleza, tem a ver com outros conceitos que são próprios apenas do ser humano, que é da organização, da limpeza, da ordem. Porque se a gente tem óbvio, a gente vai tratar os animais com todo carinho, com todo o amor. Mas a gente colocar um cachorro, por exemplo, dormindo assim numa caixa ou numa almofadinha, para ele em si, não faz aquela diferença toda. Mas para nós, seres humanos, sim. Né? A gente dormir no chão ou numa cama, a gente ter a casa bagunçada ou não, isso para nós, porque é próprio do ser humano esses conceitos da beleza, da organização, da ordem e por aí vai. Você estava falando do impacto das cores na nossa imagem. E nós estamos vendo aqui uma série de cartelas, ali naquela mesa também tem, não é? Tem um teste de coloração. Como é que é feito esse teste? Qual que é o objetivo desse teste? Como é que funciona isso? Então, eu havia falado um pouco sobre esse método, o método sazonal expandido, que eu também vou explicar o que é esse nome. É difícil. Um pouco difícil. Mas assim, então, a partir de tecidos, que já nós vamos ver, também vamos ter uma modelo especial hoje aqui no programa, o teste é feito com passo a passo, né? Primeiro, a gente precisa estar numa iluminação adequada, diante de um espelho, a consultora está com uma roupa assim, de cor mais neutra, como eu estou hoje. Por isso que você está de preto. Não. Ok. Não só para dar uma disfarçada nas gordurinhas. Mas também tem o objetivo de estar com uma cor neutra, e a pessoa que vem fazer o teste, ela precisa estar sem maquiagem, sem um filtro solar, porque o objetivo é, com os tecidos que nós vamos ver aquilo que valoriza perto do rosto dela. Né? Cada conjunto ali de tecidos tem uma função, e é ver o que vai perto do rosto dela. Por quê? Qual o objetivo? Porque a gente vai ver que interessante no mesmo momento, no mesmo instante, mesma iluminação, que há a diferença de um tecido para outro. Então, a gente vai observar que tem cores que não favorecem a pessoa, que vai deixar ela com mais olheira, vai deixar com mais marcas de expressão. E aí tudo depende também do que a pessoa gostaria de suavizar. A gente pergunta, o que de repente você gostaria de disfarçar um pouquinho no seu rosto? Olheira, espinha, tem gente que tem melasma. E a gente vê que realmente passando ali os tecidos dá uma diferença esses aspectos, esses detalhes que a pessoa gostaria de disfarçar, que realmente ficam disfarçados dependendo das cores que se utiliza. Então, é bastante interessante. A gente analisa o contraste pessoal da pessoa e, assim, as características da pele dela, como a gente havia falado anteriormente. É a gente descobrir qual a nossa harmonia, qual a nossa beleza natural, né? E tudo isso tem a ver com... A gente vai utilizar os testes, vai fazer a comparação, e a gente vê que é um teste, é um método, é uma técnica mesmo, né? Não é um achismo, não é uma astrologia, não é uma contemplação. A gente realmente observa as características da pessoa para descobrir as suas melhores cores. Acho que é um pouquinho daquela intuição que a gente tem. Às vezes a gente põe uma roupa e se olha no espelho e pensa assim, essa cor não me caiu bem. Ou alguém fala assim, nossa, mas essa cor não caiu bem. Isso. Então hoje a gente está entendendo que tem estudo para isso, né? Tem técnica para isso. Às vezes a gente tem a intuição, mas há uma técnica
há um estudo que explica isso tudo e por trás disso tudo. Isso. E esse método tem influência das estações do ano? O que é que a gente pode aprender com a natureza? Então, justamente como a gente estava falando do nome, método sazonal expandido. O sazonal tem a ver isso com das estações do ano, né? Verão, inverno, outono, primavera. Então, as cartelas de cores têm a sua inspiração, têm a sua referência nas cores da natureza, nas cores típicas de cada estação do ano. Então, por exemplo, estamos agora no inverno. Nós temos no inverno tons mais escuros. Quando o céu está nublado, a lua fica bem prateada, temos um verde mais escuro, mais intenso dos pinheiros, por exemplo, e é uma estação fria, mas eu vou explicar melhor que não tem a ver o frio apenas com a sensação térmica, mas que são cores que a gente percebe que tem mais adição de azul, que é isso que é a diferença entre tons quentes e tons frios. O tom frio tem mais adição de azul. Isso. E os tons quentes têm mais adição de amarelo. Ok. E aí, outra estação que é fria é o verão. Então, não tem a ver com a sensação térmica. Não tem. Tem a ver com as cores típicas, assim, o céu bem azul, a água bem verdinha. Então, tudo tá... um céu de verão também é bem azulzinho. Então, essa é a referência, aquilo que tem mais adição de azul. Então, são cores mais claras, são cores mais suaves e são cores mais frias. Ok. Aí, agora, as duas estações quentes, o outono e a primavera. O outono também é bem fácil da gente identificar. A gente percebe no outono quando estão as folhas caindo, aquelas folhas marrom, amarelado, laranja. Esses dias eu vi fotos de outono, numa região do Japão, que eu não me recordo agora, tinham folhas vermelhas. Então, a natureza, assim, as castanhas, também é no outono que acontece, por exemplo, aqui o dia de São Martinho, tem a tradição das castanhas. Então, são esses tons amarronados, alaranjados, vermelhos. Então, são cores quentes, vamos dizer assim. E aí, o outono é caracterizado por ter tons mais escuros e mais quentes. E a outra estação que é quente é a primavera, que também é considerada uma estação quente. E aí é fácil da gente pensar nas flores, o colorido das flores. Então, com os tons quentes, né, temos muito do vermelho, do amarelo. Então, são tons mais quentes também, mas são tons também mais claros, mais suaves. E aí, por isso, do sazonal. E o expandido, por quê? Porque as paletas de cores são esses 4 grandes grupos, que é do verão, do inverno, o outono e a primavera. Que são essas paletas aqui. Isso. Tem aqui as referências das cartelas. Isso, por exemplo, aqui, uma cartela de verão claro. Essa é verão claro. Isso. Essa aqui, por exemplo, já é primavera clara. Primavera clara. Isso, então, assim, como eu havia falado, as cartelas das estações frias. Temos aqui o inverno e o verão. Okay. Então, nós temos esses 4 grandes grupos das 4 estações. Mas expandido, por quê? Porque cada grupo vão ter as suas 3 subdivisões, vamos dizer assim, que aí no teste, como a gente vai mostrar daqui a pouco, chega à conclusão que a pessoa é de um verão claro, é de um verão suave, um verão frio, ou de inverno frio, inverno brilhante, inverno escuro. Já sabe a sua cartela, Luciane Marins? Eu sei a minha cartela. A minha cartela é inverno. Ai, meu Deus. Inverno Inverno escuro. Inverno nós fizemos o teste. Agora, um pouquinho antes do programa, nós fizemos o teste e realmente é interessante, é bacana a gente observar assim, essas coisas e na hora de ir lá no guarda-roupa escolher um pouquinho melhor. Eu falei para a Graciela, acho que hoje, se calhar, eu nem escolhi lá tão bem, que eu estou com tons
neutros. Tons neutros, mas enfim. Mas agora, olha, a gente já está chegando ao final dessa primeira parte do programa, mas a segunda parte ela vai ser bem prática, porque a gente de fato vai ter uma modelo aqui e a Graciele vai, não é? Demonstrar de maneira prática como é que se faz isso, e aí na prática a gente consegue entender e perceber um pouquinho melhor, e você já vai aí pensando também no seu guarda-roupa, como é que você pode organizar melhor, escolher melhor as roupas. Às vezes tem uma peça de roupa que fica lá e a gente não usa por meses, achando que tinha que ter uma calça de tal cor porque só combinaria com aquilo. Isso. E de repente a gente percebe que não, que a gente pode usar melhor, né? Então a gente pode até economizar financeiramente, não é mesmo? A consultoria ajuda a gente a fazer compras dentro do nosso próprio guarda-roupa. Ah, isso é bom. De verdade, direciona a gente muito, a gente fica mais seguro, mais assertivo para poder fazer as escolhas no dia a dia. Tá bem, então a gente vai aqui para um breve intervalo e a gente já volta. Olá, estamos de volta e hoje a nossa Manhã Além de Viva está colorida, viu, gente? Se você acompanhou a primeira parte do programa, viu que nós estamos falando hoje sobre coloração pessoal e a valorização da nossa beleza natural. A Graciele Reis, que é consultora de cores, está aqui com a gente. Na primeira parte do programa, ela fez uma explicação sobre isso tudo, como é que podemos usar as cores a nosso favor, não é? E agora, como prometido, vai fazer um teste, uma prova, não é? Prática, para a gente perceber melhor tudo aquilo que ela falou na primeira parte do programa. Então, a Graciele já está aqui com a Maiara. Bem-vinda, Maiara. Obrigada por estar aqui. Nós que agradecemos. A Maiara vai se beneficiar aí agora. Descobrir suas melhores cores. Descobrir suas melhores cores, isso mesmo. Ô, Graciele, então, como é que é feito esse teste? Qual que é o primeiro passo? Explica aí que a gente está curioso. Isso, então, são alguns passos, são inúmeros tecidos, como temos aqui na nossa mesa. E o primeiro passo é uma etapa muito importante da gente identificar o contraste pessoal de cada um. O que seria esse contraste pessoal? É a diferença do tom de cabelo, dos olhos, sobrancelha, para o tom de pele. Então, a gente já vai colocar ali um tecido na Maiara que a gente, pelo grau de diferença entre a cor do cabelo e a cor da pele, a gente identifica se a pessoa é de um contraste baixo, médio ou alto. Ou seja, se a diferença for muito grande, como o teu caso, Lu, de ser bem branquinha, o cabelo bem escuro. Então, você tem um contraste de médio para alto. Médio a alto. Isso, de médio a alto. Então, a gente vai ver o tecido que tem a numeração para cada tom ali dos cinzas e preto ser a cor do cabelo, dos olhos, da pele. Então, a diferença de mais de 6 graus, a partir de 6 graus de diferença, é um alto contraste. Já de 1 a 3 casas é médio contraste e de 4 a 6 é um baixo contraste. Então, nós vamos ver se a Maiara é de baixo, médio ou alto contraste. Vou pedir para a Maiara segurar aqui, por favor. Aí a gente tira uma fotografia. Estica só um pouquinho aqui mais, por favor. A gente tira uma fotografia. E dessa fotografia, eu vou tirar a saturação dela. Vai deixar preto e branco, é isso? Isso, deixar preto e branco. Não sei se os rapazes querem pegar aqui. E aí a gente vê aqui pela diferença vendo assim o tom do cabelo da Maiara, dos olhos, que ela tá aqui no 10. O cabelo dela também é bem escurinho. E só também um detalhe importante, Lu. No caso, a Maiara não tem um tingimento no cabelo. Isso é interessante. Se a pessoa pinta o cabelo. Isso. Então, porque como o objetivo é a gente ver as características naturais dela, a gente precisa harmonizar o que ela tem de colorido. Então, por exemplo, a gente colocou essa capinha aqui cinza na Maiara para harmonizar, não ter a influência das cores da roupa dela. Se ela tivesse o cabelo tingido,
não fosse a cor natural dela, mas a gente, né, precisa ver o que é o natural da pessoa, eu colocaria aqui um lenço que é com esse mesmo tecido para poder neutralizar as cores dela. Isso. Ok. Então, voltando a ver o contraste da Maiara. Ela está aqui no cabelo, o tom é 10 e a pele está aqui pelo 6. Então, 10 menos 6, 4. Ela é um contraste médio. Certo, Maiara? Aí a gente... E tem que anotar tudo. Isso, olha, eu que fiquei com a tarefinha de anotar. A Lu tem aqui um papelzinho. A Lu sendo minha assistente, porque ali a gente tem o roteiro do teste para anotar as características ali da pessoa, para a gente não esquecer nada. Então, o primeiro é o contraste. Isso. O contraste da Maiara é um contraste médio. E em seguida, a gente, só para confirmar esse contraste, para a gente já sentir a diferença, eu vou colocar nela, que também é um tecido aqui de contraste, um de alto contraste. Esse que ela segura é de alto contraste. De alto contraste. Okay. E isso é o de um médio. E lembrando, gente, que esses tecidos que nós vamos utilizar, não é que seja exatamente aquelas cores ali para a pessoa usar. Esses tecidos foram confeccionados de modo a se alcançar o objetivo, de identificar o contraste, a temperatura, a profundidade, a intensidade. Então, o objetivo no teste de coloração pessoal é a gente ver a harmonia como um todo. A gente, com os tecidos, vê o rosto da pessoa como se fosse uma moldura de um belo quadro, de uma bela pintura. A gente vê essa harmonia como um todo na utilização dos tecidos. Então, olha, esse é o tecido de contraste médio. E olha a diferença, como não ficou, como ela ficou assim. Se a Lu consegue, não sei se consegue ver bem, mas também quem está a nos assistir em casa, ficou a diferença assim que, olha só, realmente o rosto dela, assim, ela pode utilizar cores de tons parecidos, vamos dizer assim. Ela não, se ela usasse muito contrastante... Mostra então, qual é o tecido que ficou melhor? O tecido esse aqui, desculpe. Na Maiara. Que é esse tecido que é o de contraste médio. Esse foi o que ficou melhor. Isso. Mais harmônico. Mais harmônico, a gente perceber. E é muito interessante, porque é o mesmo instante, a mesma iluminação, e é um método justamente comparativo, né? Não é uma contemplação, um achismo, da gente realmente ver com esses tecidos o que harmoniza melhor na pessoa. E a Maiara gostou? Tá gostando? Tá animada? Agora a gente vai para o famoso TIP, Luciane. TIP, o que é TIP? O TIP é uma sigla para a gente falar dessas 3 características das cores: a temperatura, intensidade e profundidade. Temperatura, intensidade e profundidade. Vamos lá. Eu vou começar pela profundidade, que é algo bem fácil da gente entender o que é. Então, as cores não são só claras ou escuras. Elas também, como é nesse tecido, que eu vou fazer agora, do claro ou escuro, mas aí os outros tecidos eu vou falar também em seguida das outras características desse tipo. Então, eu vou começar pela profundidade. Okay. Se a Maiara harmoniza bem com tons claros ou escuro. Esses aí são os tons claros ou escuros? Esses são os tons escuros. Os tons escuros, de qualquer cor, são aquelas que têm mais adição de preto. Okay. E as cores claras que têm mais adição de branco. Certo. Então, vamos ver. A gente vai observando os traços da pessoa. Maiara, tem alguma coisa do seu rosto que você gostaria de melhor disfarçar? A olheira. Sim, todo mundo fala da olheira. Aí o queixo. E o queixo? Tá bom. Agora, fica um pouquinho com a boca fechada e a gente vai fazendo a comparação dos tecidos. Esses são os tons claros. São os tons claros. Que eu acho até que deixou ela um pouquinho mais coradinha. Não sei se isso percebe. A Maiara concorda? Maiara concorda? Sim, esse aqui é a sensação que deu mais brilho no rosto. Isso.
E aí, quando for abrir o guarda-roupa, para escolher a peça de roupa, já pode ter isso em mente. Isso. Parece que o rosto dela ficou totalmente assim, mais harmônico de uma cor só com esse tecido das cores claras. Interessante. Não sei se quem está em casa também vai conseguir perceber essa diferença. Então anota para mim aí, Lu. Ai, agora então é o claro. O claro. Dimensão da cor, claro. Isso. Ok. Então nós já vimos contraste. E a profundidade. E a profundidade, ok. Que é claro ou escuro. Agora outra característica das cores, que a gente também percebe na pele de cada pessoa, é a intensidade. Se a pessoa fica bem de cores que são mais vivas, puras, brilhantes, não brilhante assim que é cheio de brilho, não, mas é no sentido da cor por ela mesma, mais pura. Já um tom suave tem mais adição de marrom, de cinza. Por exemplo, a sua calça. Isso, a minha calça é um tom de verde mais vivo. Mais vivo. Se ele fosse adicionando um cinza, a blusa marrom, da Maiara, por exemplo. A blusa da Maiara, por exemplo, foi tendo uma adição ali, vamos dizer assim, de um marrom, de um cinza, e foi ficando um tom suave. Então, na prática também... Dá para perceber a diferença. Isso. Né? Dos tons vivos e dos tons... Então, vamos ver agora da Maiara. Esse é o tecido de tons vivos, puros. E agora de tom suave, que eu prefiro brilhante na Maiara. E a Maiara? Eu gostei do primeiro. Você gostou do primeiro? Porque olha, até assim, em volta da boca, como a gente fala, não sei se aqui em Portugal diz a mesma coisa, o bigode chinês, que é essa marca aqui do lado da boca... Olha, que deixa uma expressão mais definida, né? Isso. Parece que com esse tecido brilhante, disfarça mais. Opa, deixei cair. Então, vocês concordaram aí com essas cores? Sim, sim. Nesse caso, a intensidade que a gente está avaliando. Okay. E ela harmonizou bem com os tons brilhantes. Brilhante. Então, esse eu tenho que anotar aqui, não é? Isso. Agora, outra característica que a gente falou das estações do ano, o que é quente, o que é frio. Então, a gente também vê se a pessoa harmoniza com as cores frias ou quentes. Lembrando que as cores frias ou quentes, as cores frias, que tem mais adição de azul, e as cores quentes, que tem mais adição de amarelo. Então, esse é o tecido de cores quentes. Vamos observar. Também quem está em casa, quem tá em casa vai observar pode também ajudar, sim. Depois falar se achou a mesma coisa. Às vezes tem que pôr mais de uma vez para perceber tem que pôr mais melhor. De uma vez para a gente perceber bem. É todo um aparato, digamos assim, né? Os tecidos, o anel iluminador e principalmente o nosso olhar, né? Olhando o rosto da Maiara como um todo, eu gostei desse primeiro tecido, que são os das cores quentes. Do que com as cores frias. E a Maiara? Sim. Também? Também concorda? Porque também é tudo o que a pessoa se sente bem, né? E um grande entendimento também desse teste não é que a pessoa vai estar amarrada àquilo. Sim. Mas sabendo o que te favorece, você consegue até ser mais segura, você consegue, como a gente havia falado, fazer compras dentro do próprio guarda-roupa. E até se for utilizar, de repente, alguma coisa que não te favorece tanto, como às vezes, assim, eu tenho uma jaqueta
marrom que eu gosto muito e que não é da minha cartela. Mas o que eu faço? Eu não vou me desfazer do que eu tenho. Claro. Eu uso com lenço, com acessórios que tem a ver com a minha cartela. E já resolve. E já resolve, porque o lance é o que vai harmonizar perto do rosto. Então a Maiara é o quente, não é neutro quente, é quente. Maiara. Sim, a gente vai chegar nesses outros tecidos, mas ali pode colocar quente em cima, na letra C. Ah, ok. E o melhor dos três foi a intensidade, dela ficar bem de cores intensas. Aí aqui para a gente comparar, é outro tecido aqui das temperaturas. Segura aqui para mim em cima, Maiara, por favor. Outro tecido aqui de temperaturas que ajuda a gente a confirmar. Esse é o tecido também das temperaturas, é um tecido interessante que dá uma referência sobre tons de maquiagem. Ah, Base, pó compacto, blush. Agora sim é papo de mulher, já não é de homem, Já né? não Quando é. fala de maquiagem. Mas Já não é. eu muitas vezes fui comprar base ou pó e, ai meu Deus, e agora? É essa ou é essa? E aí passa um pouquinho na mão e já não sabe mais qual é que escolhe. Sim, Então sim. isso também já ajuda. Já ajuda muito, muito. Na hora de fazer essa compra. Olha, mais uma vez confirmando da Maiara ser de uma temperatura quente, de parecer que ficou uma cor única, ficou mais clean, assim, o rosto dela, mais limpo, vamos dizer assim, do que com as cores frias. Dá para perceber bem as características, assim, a diferença do rosto da Maiara justamente nessa região da boca. É onde eu consigo melhor detectar. Certo? E a Maiara, concorda? É isso mesmo. Tá finalizando. A gente, só para confirmar então, também... o teste da temperatura da Maiara, Graciele, eu preciso anotar aqui, que eu estou secretária. É quente. Isso. Okay. Isso, é o quente. Mas a gente vai fazer esse conjunto dos vermelhos, que é mais uma confirmação, mais uma referência para maquiagens. E a gente viu que de todas as características da Maiara, os tons vivos, puros, é o que caiu melhor. Então, a temperatura, que é diferente, que assim, também é uma coisa importante a gente falar. As pessoas de tons mais quentes na sua pele têm tendência a ter mais caroteno na sua pele. São aquelas pessoas que, quando se bronzeiam, ficam bem douradas. Já a pessoa de pele fria, como no meu caso, elas têm mais hemoglobina, tem um fundo vermelho, que é o subtom da pele, como a gente fala, tem um fundo avermelhado no rosto dela, por exemplo. E ficam, quando se bronzeiam, como é meu caso, eu fico meio acinzentada, vamos dizer assim, né? Não é um cinza, assim, forte, mas eu não fico um dourado, entendeu? Então, mais uma vez aqui, a gente só vê se ela é uma neutra quente ou neutra fria, ou melhor, se é de temperatura quente ou neutra quente, porque a gente já falou que ela não é de uma cartela fria. Então, como eu estava a dizer antes, a intensidade é o que mais ficou marcante nela. Okay. A temperatura nem tanto. Então, ela pode ser de uma cartela, uma temperatura, neutra quente, entende? Um neutro que tende mais para o quente. Esse é um assunto muito extenso, muito amplo, daria para a gente falar em vários outros programas, e às vezes pode surgir uma dúvida ou outra, mas sim. Numa consultoria se esclarece tudo, por exemplo. Esse é o tecido de temperatura quente. Esse tecido é bom também para a gente ver a questão das maquiagens. E esse é um neutro quente, neutro frio. É o mesmo tecido para neutro quente, neutro frio, quando a temperatura não é a característica mais importante da pessoa. Mas então, seguindo pelo que a gente uma construção, esse diagnóstico, a gente vê assim que ela tende para o neutro quente. Neutro quente. Tem técnica para tudo, não, gente? Tem. Então, isso me leva a crer que, como a Maiara harmonizou
de tons. Como está aí, Lu, minha assistente? Ai, vamos ver se eu anotei tudo direitinho. Contraste médio. Isso. Claro. Claro, Quente. intenso. Ah, ok. Intenso. O intenso. E o quente. E o quente, isso me tende a uma cartela de primavera. Ah. Como a gente estava falando no início, que a primavera tem as suas características de ter tons claros, tons intensos e tons quentes. Então, são Claro, intenso e quente. O passo a passo do teste vai levando a gente para qual estação a pessoa é. Ah, ok. Como a gente falou no início, que as estações do ano são as referências para as paletas de cores. Nós chegamos à conclusão de que a minha é o inverno e eu sou mais branquinha que a Maiara um pouquinho. Isso interfere? Não. Olha, Pode depende muito. Ok. Porque, assim, uma colega minha de curso, ela tem as suas características, assim, de ser bem branquinha, o cabelo escuro. E nós somos da mesma cartela de inverno brilhante. Olha, E eu sou mais morena. pronto. Então, pra preciso gente- observar cada caso Cada mesmo. casa, cada beleza, É cada única. beleza é única. Deus nos Porque- fez únicos. Porque além de ver se a pessoa cai bem de tons claros ou escuros, é ver a temperatura e ver a intensidade. Entende? Percebe? Entendi. Então me leva a crer que ela é de uma cartela de primavera. Primavera. Esse é o último passo do teste, gente, já está Último passo do teste. a Então, olha, finalizar. agora nós vamos ver se é primavera intensa, brilhante, primavera quente pura ou primavera clara. Isso, É isso? isso mesmo. Aqui é a primavera brilhante. Vou deixar por último para criar um suspense. Essa é a primavera clara. Para nós fazermos as comparações. Já é um pouco assim abatida com essa primavera clara. Ah, é isso também nós ouvimos, né? Às vezes Isso algum é tom de primavera blusa. quente. Ah, não caiu bem essa cor, parece que você está muito abatida. É. Então, o dia que nós estivermos abatidos, e tem dia que a gente acorda meio abatido, não é? É. Aí já pensa nas cores Isso. e já coloca uma roupa. E todo esse caminho nos levou a ver a Maiara assim, numa cartela de inverno. Primavera. Desculpa, primavera. Inverno é a minha. Inverno sou eu. Inverno também sou eu. Você frio, não, você escuro Eu escuro. e eu brilhante. De tudo nos levou a ver a Maiara harmonizar com um tecido de brilhante. Concorda? Está satisfeita com a sua... É uma menina que brilha mesmo. Então, a Maiara é primavera brilhante. É uma menina intensa e brilhante. Isso. Então, ela pode... não é que ela vá só usar roupas claras. Pronto. É um então, conjunto de fatores. qual é aqui a primavera brilhante? Brilhante, É aqui. Essa isso. aqui é a cartela Essa é a cartela da Maiara. da Maiara de primavera brilhante. Então, a cartela, assim, dá inúmeras opções para usar. Olha como são cores vivas. É uma cartela que eu acho muito, muito bonita também. Cores mais quentes, mais vivas. Né? Não é que ela não possa usar cores escuras, porque primavera tem tons mais claros, mas ela harmoniza melhor com os tons mais claros, mas harmoniza melhor ainda com os tons brilhantes de uma cartela de primavera brilhante. E a cartela também dá as referências de base, de blush, de batom, de sombra, lápis, enfim. Toda a maquiagem. Enfim, Olha, E a gente- o programa, o tempo passa rápido, Muito. a gente está chegando ao fim já do programa, fizemos o teste, a Maiara descobriu aí qual é a sua cartela de maneira prática. Como é que ela pode usar isso? É na hora de escolher, como você estava dizendo, as Isso. roupas? Isso. Então, uma outra dica, eu vou voltar para cá. A gente... Uma dica rapidinha. Uma dica rápida, que isso tem na internet, Certo. de usar o círculo cromático. Ah, ok. Que é uma outra opção de a gente
é pensar assim, nossa, agora eu já sei que eu harmonizo bem com tal tom de amarelo, de azul. Então eu coloco aqui, por exemplo, vou usar cores complementares, que são as cores opostas no círculo cromático. Então eu vou botar aqui o amarelo, eu sei que o amarelo harmoniza bem com os tons de roxo, por exemplo, de lilás, os verdes com vermelho, com rosa. Então, assim, é a gente treinar o olhar. Treinar o olhar. É treinar o olhar, de pensar no que traz essa harmonia no nosso conjunto, no conjunto da nossa beleza. Muito bom, Graciele. E se você ficou interessado, quer saber mais sobre isso, o contato da Graciele aparece aqui na nossa tela, ó, você pode entrar em contato com ela e saber mais sobre esse mundo das cores e como é que você pode usar as cores ao seu favor. Eu quero agradecer muito a Maiara, nossa modelo, a Primavera. Obrigada. Primavera intensa e brilhante. Obrigada por estar aqui com a gente. Gostou dessa cartela? Graciele, também quero agradecer muito a você, não é? É bom falar de cores. A nossa manhã hoje, além de viva, foi colorida. Foi bastante. A gente está com um tempo bastante curto, mas você quer deixar alguma mensagem aí, final? Se alguém tiver alguma dúvida, algum interesse, quando e como puderes, a gente vai conversando com o tempo, de acordo com as circunstâncias, mas a dica que eu dou assim é a gente treinar o olhar ao nosso redor, contemplarmos a nós mesmos, resgatarmos e reconhecermos o belo que nós temos. E se a gente quer fazer uma combinação de cores no nosso guarda-roupa, uma inspiração é a própria natureza. Dificilmente as cores da natureza não se harmonizam entre si. É verdade. Quando a gente vê um céu azulzinho com verde, assim, das árvores, olha que combinação bonita de azul com verde. Quando a gente vê uma flor amarela num jardim, com outras flores, é treinar o olhar ao nosso redor, porque tudo está conectado. Obra de Deus, não é mesmo? Isso. A natureza é uma obra de Deus. Nós, muito mais, obras-primas de Deus. Então, você aí em casa, valorize-se, valorize a sua beleza, aquela beleza que só você tem, aquela característica, aquela graça especial, aquele dom especial que Deus colocou só em você. Então, hoje é dia disso, tá bem? Vamos pensar nisso, no belo que Deus nos fez. E Gra, muito obrigada. Por nada, Lu, foi muito bom estar aqui. Mais uma vez, o contato dela aparece aí na tela, né? Esteja à vontade para entrar em contato com a Graciele. E nós agora convidamos você a seguir com a nossa programação, porque agora tem a adoração e depois tem a Santa Missa, uma excelente oportunidade para sua manhã continuar viva. Muito obrigada pela companhia, um beijinho e até o próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.